Fala, nação tricolor, me chama Amália, como é que vocês estão? Não sei se dá pra dizer que bem, né? Bom, bora acompanhar a entrevista coletiva de Rogério Ceni após esse jogo. O estresse é tanto, o nervosismo é tanto que no momento eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi que a gente assistiu hoje, né? Um time completamente apático, morto em campo, sem força de vontade nenhuma de ganhar. Essa é a sensação que eu tenho. Que deveria ter ido pra cima e não foi. Tomou 1-0, uma falha querendo ou não, uma falha de Marcos Felipe e não foi pra cima, né? Em momento nenhum a gente viu alguns lances, mas que deixou muito a desejar. Bora acompanhar agora o que o Rogério Ceni vai falar nessa entrevista coletiva, né? A situação do Bahia se complica mais ainda e fica dependendo de se, né? Sendo que era só fazer a parte dele. Bom, bora lá. E naquele momento já perdia por 1-0, então acho que o senso de busca pelo resultado deveria ter sido um pouco maior. O que aconteceu para a equipe não conseguir agredir ofensivamente como se esperava? Primeiro pela qualidade, boa noite, primeiro pela qualidade do Atlético Nacional. Tivemos algumas oportunidades, eles foram superiores a gente, sofremos um pouquinho na saída de bola deles, não conseguir a marcação. Um campo bem rápido, difícil. Hoje eles foram superiores a nós, até nem tiveram, acho que a única finalização que eles tiveram dentro do nosso gol foi a do gol. Todos os chutes de fora da área praticamente. A única bola que eles entraram dentro da nossa área para finalizar foi o gol, numa saída praticamente de bola do goleiro. E nós não conseguimos concluir em gol. Tivemos até algumas vezes boas trocas de passes, não foi o suficiente para conseguir fazer o nosso gol. Com a equipe conhecida por tanta velocidade, como era possível para essa equipe, como foi possível dentro dos ajustes, os três atacantes, tanto o Criadas quanto o Rinestrosa, quanto o Ribeiro, são jogadores de muita mobilidade. Como você fez para escolher, até com o desfalque do Gilberto ainda na lateral direita, como você fez para escolher, para deixar com que essa equipe não deixe avançar tanto? Nós tivemos dois vacilos no jogo, um aos 3 minutos do primeiro tempo, quando dá o gol impedido, e a bola com, sei lá, 1 minuto e meio, eu não sei, do segundo tempo, que deu o gol, que eu não vi a imagem direito, se toca ou não na mão do jogador, eu não consigo, da onde eu estava, não consigo ver. E 2 bolas longas, de muito longe, uma do Camilo Cândido no primeiro tempo, que nós tínhamos mostrado no vídeo, que eles faziam muito essa bola, o Viveiro tem muito ataque ao espaço, e depois a bola que o Castillo põe a longa distância. Eu não vi o gol pelo vídeo ainda, talvez poderíamos fazer uma cobertura e tirar essa bola para a lateral. Eles estavam a favor do vento no segundo tempo, foi logo que iniciou o segundo tempo, botaram essa bola logo, foram as 2 chances dentro da área. O resto, todas as finalizações para fora e de fora da área, eles não tiveram chances dentro da área, não conseguiram criar tanto assim, mas nós não tivemos força suficiente no ataque para incomodar mais a equipe do Nacional. Ainda buscando esse equilíbrio que tanto se fala de jogar dentro de casa e fora de casa da mesma maneira, com a mesma intensidade, a classificação vai ser necessária ser buscada lá na partida contra o Internacional, muito possivelmente precisando vencer o jogo de lá. O que fazer de diferente para conseguir essa classificação tão sonhada? Olha, nós temos que jogar como a gente sempre tentou. A gente foi lá contra o Palmeiras, sofreu bastante, porque as equipes que a gente enfrenta pela competição que a gente joga, elas também têm idade, né? Eu acho que talvez o pecado nosso foi a derrota para o Nacional em casa, os últimos 30 minutos. Foi acho que os 30 minutos que nós não jogamos bem a competição. Hoje nós enfrentamos uma equipe que traz sempre dificuldades para todo mundo que vem aqui. E contra o Inter nós vamos continuar dentro da nossa maneira de jogo, como nós enxergamos. O Inter foi competitivo contra a gente jogando em Salvador. Nós precisamos também ser competitivo contra o Inter, aproveitar melhor, criar as oportunidades, aproveitar melhor, tentar fazer o gol. Porque são todos jogos grandes, jogos difíceis, jogos que, primeiro, a competição que a gente não estava tão acostumado, mas eu acho que nós temos chance, temos possibilidade, e nós vamos até o último. Bahia não desistiu em 23 contra o Atlético Mineiro, não desistiu em 24 quando precisava ganhar a última rodada para estar na pré-Libertadores, atravessou as fases de pré-Libertadores sempre fazendo bons jogos. Eu acho que os primeiros minutos que nós jogamos mal foi contra o Nacional, e hoje é um jogo equilibrado, difícil. Eu acho que nós fizemos o possível, mas não foi suficiente para... Quando nós tivemos Lúcio para atacar o espaço, nós não conseguimos fazer, ter as oportunidades claras de gol. Quando você tira o Lúcio, você entra com o William, um jogador que abre mais para
no caso para Kaique e para Pulga tentar chegar ao espaço, criamos até um pouco mais, chegamos um pouco mais, muitas bolas passando à frente ao gol do Nacional, mas não conseguimos ter a calma para empurrar essa bola para dentro. Hola, boa noite. Darío Laya Serna para Deportes Chicho Betancourt, La Voz de Antioquia. Professor, você jogou muitas vezes contra Atlético Nacional como goleiro do São Paulo. Não sei se na hora do planejamento, na preparação da partida, com sua experiência como jogador, se você esperava que Atlético Nacional jogara com muita posse da bola, atacando com muita intensidade, independentemente dos jogadores do passado com o presente. O único é Edwin Cardona, que enfrentou a você em 2014. Então, minha pergunta é se você esperava que Atlético Nacional tinha muita posse da bola e que atacara com muita intensidade e que por isso se reflejou muito no primeiro tempo. E outra pergunta, se você me permite também, sua opinião da chegada do Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Obrigado. Bom, Hinestrosa, que é o jogador talvez mais influente no jogo do Nacional, hoje praticamente não teve uma oportunidade clara, foi bem marcado. O Nacional acabou jogando bem mais pelo lado esquerdo, com o Camilo Cândido pela esquerda, com o Arce fazendo dupla, onde acho que deram mais trabalho para a gente, foi por esse lado. O jogo no Brasil foi com uma posse muito parecida, com divisão. Acho que são dois times que gostam de ter a bola para jogar. Hoje, por mais que o Nacional no primeiro tempo tenha tido a posse de bola, eu acho que acaba muito próxima, não sei, eu não vi, mas chutaria um 55-45, um pouco mais para o Nacional, lá um pouco mais para a gente. Eu acho que são duas equipes com características de posse e construção. Eu acho que eles foram melhores nessa bola esticada, nessa bola longa. Nós também sabíamos que podíamos aproveitar as costas da defesa do Nacional, mas não tivemos a mesma felicidade que eles. Eu acho que um lance até não é tão normal, comum, o goleiro fazer uma bola tão longa e ela cair praticamente dentro o jogador finaliza praticamente dentro da pequena área, né? Então, num lance, numa bola, nós perdemos um jogo que, por mais que o Nacional tivesse mais controle de jogo, não havia criado tantos perigos no primeiro tempo. Boa noite, Rogério. Como explicar esse momento? São 3 derrotas, né? Tipo, o Bahia vinha de 5 triunfos consecutivos, o torcedor gostando muito do que estava acontecendo, e aí tem essa queda. Como é que você explica esse momento dessas 3 derrotas e de que, em certo momento, parece que já tem muitos atletas exaustos já no semblante de cada atleta, para que não atrapalhem nessa temporada? E me permita 2 em 1, professor. Já conta com o Gilberto para o Bavi de domingo? Como é que está essa situação dos lesionados? Bom, o Gilberto fez um treinamento com a gente só e, numa infelicidade, teve uma torçãozinha de tornozelo no final do treino. Com relação à lesão, ele está curado, deve estar pronto já para treinar com a gente na sexta-feira, quando a gente faz o treinamento. E aí nós vamos analisar sexta e sábado para ver se ele tem condições de jogar contra o Clássico, contra o Vitória. Sobre as derrotas, eu acho que é sempre mais fácil você, como você falou, 5 vitórias, 5 triunfos, é mais fácil você analisar, mesmo que sendo apertado todos eles. Eu acho que mostra o grau de dificuldade das competições que a gente enfrenta, né? Eu acho que, eu repito, os 35 minutos contra o Nacional do Uruguai em casa foram que nós jogamos relativamente mal, onde nós poderíamos estar numa situação melhor hoje. Hoje era um jogo pesado contra uma equipe que tem experiência na competição, que tem bons jogadores, e cada vez que você vai para um duelo assim, é um risco que você corre. Poderíamos ter empatado na parte final do jogo, tentamos reagir na parte final. Com relação ao cansaço exausto, não é fácil mesmo. Você fazer viagens longas e jogar meio fim de semana, a parte mental, o poder de concentração no jogo, porque os adversários competem, os adversários são duros. A nossa chave não tem um jogo razoável, mais ou menos. Os últimos jogos que nós enfrentamos de Campeonato Brasileiro foram os melhores times praticamente, Flamengo, Palmeiras, incluso nesses últimos jogos, Botafogo, que nós enfrentamos, enfim, são todos jogos em que as equipes exigem muito para você tentar se manter no jogo, ficar nesse 1-0 como foi favorável contra o Botafogo, 1-0 como foi favorável contra o Palmeiras, 1-0 negativo como foi contra o Flamengo, 1-0 negativo hoje. Então, assim, infelizmente você não joga com a segurança de
de poder vencer. Eu acho que não tem uma sobra de equipe para que você diga que você é favorito. A gente entra tentando competir ao máximo. É isso que a gente tem feito em cada jogo. Valeu. Tá aí, entrevista coletiva encerrada do técnico Rogério Ceni.